menino, o que você está estudando aí mesmo? Ai, vô, lê aí no caderno, tá aí no caderno. Mas o que é mesmo? Eu não tô entendendo, não tô entendendo. Relevo. Eu já li. E com essa atuação maravilhosa, é sério, Hollywood está perdendo um grande ator. Não. Nós começamos o vídeo de hoje, que é sobre o relevo. Pode soltar a vinheta aí. Como já foi falado, a aula de hoje é sobre relevo. Mas primeiro, como diria o Máscara, nós vamos falar sobre a estrutura interna das rochas, tá, pessoal? O que é a diferença entre relevo e estrutura interna? Basicamente é o seguinte: o formato da crosta terrestre, né, o formato das rochas que se apresentam na superfície é o relevo, né? Se está plano, se tem uma parte alta e pontiaguda, enfim, a gente vai falar disso depois. Mas o que tem dentro de uma montanha é a sua estrutura interna, que é o que a gente vai falar agora. O que tem dentro da montanha? O que tem dentro do planalto? O que está por baixo dos nossos pés? É a estrutura interna. Existem basicamente 3 tipos de estrutura interna, tá? Vamos começar com o primeiro. Os escudos cristalinos ou núcleos cristalinos. Eles são muito antigos, tá, pessoal? Tem mais de 500 milhões de anos. Por serem muito antigos, neles predominam as rochas magmáticas e metamórficas. Pensa só, há milhões de anos atrás o planeta era uma bola de fogo, depois foi se solidificando e ali foram formando-se vulcões. Esses vulcões entram em erupção formando rochas magmáticas, como nós já falamos aqui na aula anterior sobre as rochas, seus tipos de rochas e o seu ciclo, né? Vou colocar aqui no card. Esses vulcões entram em erupção, né? A lava espalha-se pelo planeta e vai se transformar em rochas magmáticas. Essas rochas magmáticas, devido a altas temperaturas e pressões naquele planeta se formando, vão se transformar também em metamórficas, ou seja, são os 2 tipos básicos de rochas nos escudos cristalinos. Rochas magmáticas e metamórficas. Os escudos cristalinos eles sofrem bastante com o processo erosivo e com o intemperismo principalmente. Lembra lá, a gente falou na aula anterior sobre o que é processo erosivo, sobre o que é intemperismo. O intemperismo é quando a rocha é quebrada. Por exemplo, quando a água da chuva bate na rocha ao longo de muito tempo e vai quebrar a rocha em pedacinhos. Esses pedacinhos são os sedimentos, tá, pessoal? Lembra lá, hein? Vamos pensar igual o comercial do batom, né? Lembra lá, ó, compre batom, compre batom. Compre batom. E a gente vai falar o seguinte: pedaço de rocha é sedimento, pedaço de rocha é sedimento, pedaço de rocha é sedimento. Pra gente usar essa linguagem aqui, tá, pessoal? Os sedimentos, eles são carregados pela própria chuva que vai provocar enxurrada, né? Ou escoamento superficial. Essa água da chuva vai depositar esses sedimentos em um lugar mais baixo, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas o mais importante é o seguinte: o intemperismo, que é a água da chuva batendo ali, quebrando a rocha. É o vento batendo ali, quebrando a rocha. É o gelo fazendo a mesma coisa. O intemperismo ele é muito forte nos núcleos cristalinos ou escudos cristalinos. Por isso eles são mais planos, eles não são igual às montanhas, que são muito elevadas, né? O relevo ele é mais baixo por conta desse processo erosivo, do intemperismo. Nos escudos cristalinos ou núcleos cristalinos são encontrados os minérios metálicos, tais como prata, chumbo, ferro e o ouro. Ouro, ouro, ouro! A segunda estrutura, pessoal, são as bacias sedimentares, tá? As bacias sedimentares, elas são o fim daquele processo, falei para vocês lembrarem. O que acontece, né? A enxurrada vai depositar os sedimentos em algum local. Um local mais baixo, esse local mais baixo significa a bacia. Pensa numa bacia mesmo, como se fosse o fundo da bacia é onde a enxurrada vai levar os sedimentos, as pedrinhas. E aí vai juntando os sedimentos ao longo de muito tempo e esses sedimentos vão formar uma camada de rocha, uma rocha sedimentar. Aí, em cima dessa camada de rocha, vai continuar juntando sedimentos que vai formar outra camada de rocha. E assim vai, outra camada de rocha, outra camada de rocha, outra camada de rocha. É o mesmo processo de um montinho. Pensa aí no montinho. Pensa aí, pessoal, no montinho, o primeiro cara aí, ele é muito corajoso, né? Ou a primeira pessoa aí é muito corajosa, porque ela vai ser esmagada pelo resto das pessoas ali, né? A pessoa que tá lá embaixo, coitada, ela é a vítima, né? E assim vai. Aquela pessoa que está lá embaixo, ela vai ser compactada, né? Vai sendo esmagada, esmagada. Claro que ela vai formar uma só, né? Mas é o processo da rocha sedimentar, né? Formou ali, ó, uma camada de rocha devido à pressão aqui, ó.
Aí depois outra camada, outra camada. As rochas sedimentares, né, através das bacias sedimentares, elas são comumente observáveis, né? Vou colocar uma foto para vocês aqui. Que você vê as linhas das rochas sedimentares, né? Você vê as linhas das camadas de rochas. Imagina um aquário, aí você coloca lá um monte de pedrinha branca no fundo, depois coloca pedrinha rosa, depois pedrinha azul. Vão formar as camadas. É a mesma coisa da bacia sedimentar. Vai formar camadas, tá? Então o nome facilita pra gente. É uma bacia com sedimentos, é uma bacia sedimentar. Nessas bacias são encontrados os combustíveis fósseis, tá? O petróleo, né? Por que isso acontece? Porque lá na camada de rochas sedimentares, em cima dela vai haver vida. Animais, plantas, vai haver ali, eles vão morrer, né? Vão virar fósseis, vão juntar ali. Esses fósseis vão se juntar por quê? Porque em cima deles vai juntar uma outra camada, vai formar-se uma outra camada. Aqui também vai haver vida. Outra camada ao longo de milhares de anos vai acontecer ali, vai formar-se ali em cima dos fósseis, e assim vai. Os fósseis vão ficando lá para baixo, e esses fósseis lá embaixo eles vão sofrendo com altas temperaturas e altas pressões, como nós já falamos na aula, né, sobre a estrutura interna do planeta e tal. Vou colocar aqui no card. A gente já viu, né? Quanto mais para o interior do planeta e quanto mais próximo do núcleo, mais quente é e maior é a pressão. Devido às altas temperaturas e altas pressões, esses fósseis podem se transformar em petróleo, xisto bituminoso, gás natural, entre outros, ou seja, os combustíveis fósseis. O terceiro tipo de estrutura são as faixas orogênicas, ou seja, as montanhas. Como é que se forma a montanha? A gente já falou disso nas outras aulas, tá, pessoal? Porém, a gente vai falar o seguinte, existem dois tipos de faixas orogênicas, de montanhas, tá? São os dobramentos antigos e os dobramentos recentes ou modernos, tá bom? O que é um dobramento? Pensa em uma folha de papel. Pensou? Tá aqui a folha. A folha, quando ela sofre pressões, forças dos dois lados, ó, ela vai dobrar. É o que acontece com o nosso relevo, pessoal. Ele é dobrado, por isso chama dobramento, tá? Os dobramentos antigos foram formados muito antigamente. Os dobramentos modernos são recentes. Basicamente essa é a lógica. Vamos falar um pouquinho deles. Primeiro, os antigos. Os dobramentos antigos eles foram formados há mais de 500 milhões de anos atrás. Ou seja, há muito tempo. É o fim da formação deles, inclusive, tá? Eles são formados há mais tempo ainda, né? Desde a formação da Terra, basicamente. Ou seja, são montanhas que já sofreram muito com o processo do intemperismo, né? Eles já foram muito desgastados. Por isso, eles não são tão elevados quanto os modernos, mas são elevados, tá? São montanhas, não deixam de ser montanhas. Montanha é o relevo mais alto do planeta. Por sofrerem esse processo, né, de intemperismo e erosão por muito tempo, eles têm um topo arredondado, tá? Porque o topo vai sendo quebrado e vai ficando arredondado. Esse é o processo natural do intemperismo e da erosão. Pelo processo erosivo, né, quando sofre o intemperismo, vai quebrando e os sedimentos vão sendo jogados ao lado, né, dessas montanhas antigas, tá, pessoal? Ou seja, então, os dobramentos antigos, eles são formados há muito tempo atrás e já sofreram muito com o processo de intemperismo e erosão, certo? Um exemplo são os Montes Urais, que separam a Europa da Ásia. E os dobramentos modernos, eles são jovens, são recentes, eles continuam sendo formados, são babies, tá, pessoal? Ele é mais recente, né? Tem menos milhões de anos se formando, né? Os mais recentes, né? 60 milhões de anos ou mais, pouquinho mais, né? Eles estão se formando agora, são recentes, continuam crescendo, inclusive hoje em dia os dobramentos modernos continuam crescendo. E eles continuam crescendo por conta do movimento das placas tectônicas, né? Quando elas se chocam, elas dobram o relevo formando as montanhas, e elas continuam se chocando e continuam formando montanha. A montanha continua crescendo. Exemplos de dobramento moderno. O Himalaia, né, que fica na Ásia, que é a maior cadeia de montanhas do mundo, e também os Andes, que é a cordilheira né, a cadeia de montanhas, a cordilheira da América, que ocupa quase toda a América do Sul, né? Toda a parte oeste da América do Sul é formada pelos Andes. São dobramentos modernos, porque eles são formados através do choque de placas tectônicas. No caso dos Andes, é da placa sul-americana com a placa de Nazca, como nós já vimos nas aulas, né? A placa de Nazca ela vai para baixo porque ela é mais fraca, né? Ela vai em direção ao manto, e a placa sul-americana sobe formando o dobramento. Bom, tá certo, tá certo. Já falamos aí sobre a estrutura interna. Beleza, vamos continuar então agora. Agora é sobre relevo, tá? Relevo. Primeira forma de relevo são as montanhas.
E para falar de montanha, eu quero que você lembre do Mulan. Lembra do desenho da Disney, o Mulan? Pois é, essa cena aí ocorre numa briga numa montanha, uma espécie de guerra na montanha, que o filme Mulan, né, ele se passa na China. E na China, né, na região ali asiática, onde está, né, a Cordilheira do Himalaia, que eu acabei de falar, né, o Himalaia que fica na Ásia. Assim como o Kung Fu Panda também se passa ali na China, na parte onde tem as montanhas do Himalaia. Então, esses desenhos ambientam pra gente essas cadeias de montanhas, o Himalaia. E o que é uma montanha? Né, que nós vimos aí a briga, mas o que é uma montanha? Montanha é a forma de relevo mais elevada do planeta. É a forma de relevo que tem as maiores altitudes do planeta. Mas peraí. O que é altitude mesmo? Bom, pessoal, altitude é basicamente a altura do relevo. Pense o seguinte, qual que é a sua altura? Né? Eu, por exemplo, tenho 1,85 de altura. E como é que a gente faz para medir a altura? A gente coloca uma fita métrica, o zero fica lá no pé da gente e a gente vem até o topo aqui medindo, certo? É assim que mede a altura. Beleza. E quanto uma montanha, ela se mede do mesmo jeito? Vai do pé dela até o topo medindo? Não é bem assim, tá, pessoal? A montanha, ela é medida a partir do oceano. O oceano é onde fica o zero. Para a gente medir nossa altura, o zero fica no chão. No caso do relevo, o zero fica no oceano. O oceano sempre vai ser o zero, tá, pessoal? Por isso que a gente fala que algum lugar está a nível do mar, ou seja, está na altura do oceano, ou seja, a 0 metros de altitude. Tá? Uma montanha ela vai ter mais de 3.000 metros de altitude em geral, ou seja, uma montanha está a mais de 3 quilômetros para cima das praias brasileiras, por exemplo. A título de curiosidade, né, a maior montanha de todas, né, ela está a mais de 9 quilômetros de altitude, ou seja, a mais de 9 quilômetros para cima do que são as praias brasileiras. Então, só para vocês terem uma ideia de como as montanhas são altas. A gente vai lembrar da aulinha de português. Qual que é o coletivo de montanha? Cordilheira. Por isso você ouve falar Cordilheira dos Andes. O que é a Cordilheira dos Andes? Um monte de montanha que tem na América. Cordilheira do Himalaia é um monte de montanha que tem na Ásia. Lembra que eu falei do Everest, que é a maior montanha do mundo? Ele fica na Cordilheira do Himalaia. Tá? Aliás, as maiores montanhas do mundo em altitude, elas estão lá, na Cordilheira do Himalaia. Como que se forma a montanha? Eu já falei para vocês agorinha. Uma montanha ela se forma através dos dobramentos. Existem dois tipos de dobramentos, que são os dobramentos modernos e os antigos, que eu acabei de falar para vocês, né? Os antigos formados há milhões de anos e os dobramentos modernos são mais recentes e eles continuam sendo formados, enquanto os antigos eles estão sendo erodidos e por isso tem os topos arredondados. Né? Então você poder falar ali para o seu mozão assim, eu não sou uma montanha, mas eu me dobro por você. A segunda forma de relevo são as depressões, tá, pessoal? Depressão é uma área mais baixa do que as áreas ao seu redor. Ou seja, a depressão é a área que abaixa, né? Então tem duas áreas altas ao redor, a área mais baixa é uma depressão. Claro que as depressões elas são bem extensas, tá, pessoal? Não imagine um vale só, por exemplo, né, que é aquela parte mais baixa que a gente vê em filmes e tal, que não é só aquilo ali que é depressão. Também é, mas depressão não é só aquilo. Tem depressões de tamanhos muito elevados. No Brasil tem as depressões bem grandes. Aliás, pessoal, para você lembrar de uma depressão agora, ó, lembra lá do Simba correndo aqueles animais lá que o Scar faz eles correrem atrás dele, enfim, o seu plano diabólico, que o Scar é um dos piores vilões lá do Rei Leão. Tenho certeza disso. Pois é, você percebe claramente, né, que ao redor dele tem áreas altas e onde ele está correndo ali é um vale, é uma área em V e ele não tem para onde escapar, justamente por quê? Porque ao lado tem as áreas elevadas, não tem como ele subir ali e ele tem que correr para frente. Isso aí é uma depressão, é um exemplo clássico de depressão, tá, pessoal? Uma área mais baixa do que está ao seu redor. E a formação de uma depressão, como ela se dá? Ela se dá tanto por fatores internos do planeta, pela formação, por exemplo, do relevo que a gente sabe, né, que as forças internas do planeta elas não só movimentam as placas tectônicas, mas elas movimentam a crosta também para cima e para baixo. Então pode formar uma depressão nesse movimento aí, ó, de subida ou descida, né? Que é o soerguimento, por exemplo, que é a subida da crosta. Isso aí vai formar uma depressão. E as depressões também podem ser formadas por processos externos do planeta, né? Através da erosão, né? Que a gente falou bastante aqui já. Pode formar uma depressão, vai erodir tanto aquele local que ali vai formar-se uma depressão, certo? As depressões têm dois tipos, tá galera? Dois tipos de depressões, as depressões relativas e as depressões absolutas. Qual que é a diferença entre elas?
As depressões relativas, elas ficam acima do nível do mar. Lembra que a gente falou aqui de altitude e nível do mar. Nível do mar é os 0 metros, então acima do nível do mar é tudo que está acima do oceano. Então essas depressões que estão acima do nível da água do oceano são as depressões relativas. Por exemplo, as depressões que tem aqui no Brasil. Já as depressões absolutas, elas ficam abaixo do nível do mar. Elas são tão profundas que ficam abaixo do nível do mar. Exemplos de depressão absoluta. A mais conhecida é o Mar Morto, né? Ele fica abaixo do nível do mar. Lembrando, o Mar Morto é aquele mar que ele tem uma densidade muito elevada e por isso não tem animais lá, né? Ele é um mar realmente morto. Exemplo também, a Holanda, né? A Holanda ela é formada por depressões absolutas e também por planícies. Por isso que a Holanda ela é muito baixa e o mar chega a entrar na Holanda. Claro, os holandeses ao longo dos anos fizeram várias tecnologias para evitar que o oceano entre lá naquele território. Uma bem conhecida são os moinhos de vento, né? Por isso que a Holanda é conhecida como a terra dos moinhos de vento. Terra das flores e dos moinhos de vento. Dica número 4, tirou o Brasil na última Copa. Atenção, Helena Soares, resposta. Espanha. Errou! Que os moinhos de vento eles impulsionavam a água para fora do território holandês, fazendo com que a água do oceano não entre no território holandês, já que eles estão em uma depressão absoluta e também em planícies. Beleza, pessoal? É isso. Então, depressão é uma área mais baixa do que está ao seu redor. A próxima forma de relevo são os planaltos. Planalto, o nome já sugere que é plano e alto, mas não é bem assim, tá? A gente vai falar agora. Planalto é uma forma de relevo que ela é alta, mas não é tão alta quanto uma montanha. Isso lembra, inclusive, aquela propaganda da Brastemp. Você não vai lembrar, mas os boomers vão lembrar. Né? Antigamente tinha uma propaganda da Brastemp que falava tudo que falava era basicamente assim: ah, isso aqui é bom, mas não é tão bom igual uma Brastemp. Aí a freguesa se interessou por uma lavadora e pediu minha opinião. Eu dei. Falei, madama, não é assim uma Brastemp, né? Mas tem gente que compra. Daí ela quis mais detalhe, perguntou. Eu tô aqui pra isso, eu dei. Falei, madama, não é assim uma Brastemp, né? Mas tem gente que compra. Ela falou, como assim, coisa e tal? Falei, santo Deus, quero dizer que não é assim uma Brastemp, né? Mas tem gente que sai de casa, vem aqui e compra. Eu fui o mais honesto possível. O dinheiro da pessoa. Então, vai ser da mesma forma o planalto. Ele é alto, mas não é tão alto quanto uma montanha, tá, pessoal? E o que acontece nos planaltos? Eles sofrem bastante com o processo erosivo, tá? Inclusive, o que acontece, né? O processo erosivo vai arredondando o topo daquelas que antigamente eram montanhas. Nos planaltos acontece da mesma forma, né? Pode ter aquelas áreas, né, de morros, por exemplo, que é um topo arredondado. No Brasil tem muito planalto, que são os morros. E também pode chegar, inclusive, a deixar plano, né? Por exemplo, as chapadas que a gente vê lá no filme Up, Altas Aventuras, que inclusive comparam eu com o Russell. O que vocês acham? Parece? E pessoal, para mim um dos melhores filmes da Disney é o Up. Eles passam, inclusive, curiosidade, né? O Up se passa aqui na América do Sul, se passa na Venezuela, basicamente o filme. Tá? A gente consegue ver basicamente ali um planalto, né? A gente vê uma área plana bem ali, onde a casa lá do senhor que eu esqueci o nome passa para baixo, ela voa ali do Planalto. Então, basicamente na região da Venezuela tem um Planalto ali que mostra no filme da... Essas áreas, né, planas dos Planaltos são chamadas chapadas, que no Brasil tem algumas chapadas conhecidas, né? Como a Chapada da Diamantina, Chapada dos Veadeiros, entre outros. Além de ser formado por processos, né, erosivos, os planaltos também podem ser formados por derramamento de lava, por processos de formação do relevo internos. Então, o planalto ele pode ser formado tanto por processos internos, como por exemplo o derramamento de lava, como por processos externos, que é o mais comum, pelo processo da erosão. Né? Ou seja, temperismo, transporte e depósito de sedimentos em lugar mais baixo. A última forma de relevo são as planícies. Planície é uma área baixa e plana. Essa sim é plana, é reta, tá, pessoal? E as planícies, elas são geralmente associadas com cursos d'água, um rio, um lago, um oceano. Lembra lá do filme do Tarzan, que tem muitos rios, muitas cachoeiras, né? O Tarzan ele se passa lá na floresta do Congo, na África, que é uma vegetação muito parecida com a floresta amazônica, que também é formada por planícies. Ou seja, tem o rio e tem a área plana ao seu lado. Isso aí é uma planície. O mesmo acontece lá no filme da Moana. Lembra do filme da Moana?
Pois é, pessoal, as praias são também planícies. São áreas planas ao lado do oceano. Ou seja, o oceano também vai predominar ali na planície. E também temos as áreas planas ao redor de lagoas, que são tipo as praias de lagoas. Essas áreas planas e baixas, né, de altitudes baixas, são as planícies. Por isso a gente pode classificar as planícies em alguns tipos, né? A planície fluvial, que é a planície dos rios, a planície lacustre, que é a planície dos lagos, e a planície marítima, né? A planície costeira, que é a planície das praias, né? São as próprias praias, no caso, são as planícies costeiras. Pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau. Valeu!